Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos falar de luz e sombra. Luz e sombra é o elemento mais importante para dar volume aos objetos, aos nossos desenhos. E em parte ele também é responsável por dar profundidade. Então acompanhem esse passo a passo, acompanhem essas dicas e aí você vai entender e poder fazer seus desenhos com muito mais profundidade e volume. Vamos lá. Vamos utilizar 3 figuras geométricas básicas para mostrar como é que a luz e a sombra dão volume aos objetos. Então, primeira forma, nós vamos pegar aqui, esboçando suavemente, bem fraquinho. Vamos pegar então o cubo. Riscamos o cubo. Como está bem fraquinho e você deve fazer o traçado bem fraquinho, eu aqui vou fortalecer para que possa ser visto com mais clareza. Muito bem, então primeira forma. Vamos utilizar também um cilindro, uma outra forma geométrica. Fortalecendo e fortalecendo a parte de cima também. E por último, vamos ao cone. A altura do cone nós vamos determinar aqui. Então só precisamos unir estes pontos. Fortalecemos aqui para melhor visibilidade. E aí vem a curva, aí está. Então, luz e sombra requer agora que falemos então dos lápis. Então, nós temos aqui, eu estou traçando com esse mais escuro, que é o 6B, para as áreas de sombra intensas. Nós vamos precisar de um 2B, 3B, 4B ou 4B. Eu estou usando o 2B, que dá um contraste bem interessante para os tons médios, né? E seria interessante também utilizarmos um HB, esse lápis comum que a gente usa para escrever, para os tons mais claros, ok? Para isso nós vamos fazer o seguinte, uma escala tonal. Nossa escala tonal nós vamos fazer com um quadrado que vai representar o brilho. Se caso o objeto tiver algum brilho, é aquela área branca mais intensa. Vamos utilizar esse quadrado número 2 para fazer a área mais clarinha. O número 3 para fazer aquele tom médio, e o tom número 4 nós vamos fazer o mais escuro. Então, como este é o brilho, é o branco total. Aí nós vamos ter um tom bem clarinho. Estamos fazendo ele com o lápis HB. O lápis 2B, que poderia ser 3 ou 4B, nós vamos fazer um tom médio. E com o 6B, o tom intenso, o tom mais forte. Ok? Então nós temos aqui, na verdade, 3 tons básicos, o claro, o médio e o escuro. Este seria no caso de alguma figura possuir brilho. Então vamos começar fazendo a marcação neste cilindro.
Vamos imaginar que esse cilindro pode ter algum brilho, né? Pode ser um cilindro com a textura de metal. Vamos imaginar um metal. Então, antes de começarmos, a primeira coisa é determinar a direção da luz. Imaginar uma direção de luz para a partir daí começar a fazer a sombra. Então vamos imaginar que a luz estaria ou está de um lado, ela está aqui, e aqui ela vai jogar os seus raios, ok? Então, quando ela joga os seus raios, ela vai a luz bate no objeto e atrás deles mostra uma sombra. Para eu ter certeza aonde estaria a sombra do lado de lá, eu vou completar como se fosse um cubo transparente. Aí eu sei que vindo daqui a luz bate e aí vem para cá formando a sombra. Então eu já estou determinando essa área para a sombra do cubo. O cilindro, imaginando que não tem nada aqui, estaria só o cilindro, a luz vem por trás, né, nessa direção, vem e forma uma área de sombra deste lado. E no cone ela vem e vai formar a sombra deste outro lado. Tudo bem? Então eu já estou determinando os pontos em que há luz sendo projetada. Então esta é a luz projetada, é a sombra projetada. Aliás, sombra projetada é aquela que não está no objeto, tá certo? E agora nós vamos fazer a sombra do objeto propriamente dito, que estaria aqui. Então, como eu disse, imagina que isso aqui é um metal, vamos imaginar aqui então o brilho nesta área que seria o número 1, a cor mais intensa. Deste lado seria o tom número 2, o clarinho. E aí nós vamos colocar do outro lado o tom médio e o tom escuro, certo? Então vamos lá. Vou começar com o mais clarinho, que é o HB. Então para o tom clarinho eu venho aqui e marco. Para o tom intermediário, eu já marco com o 6B. Então eu vou até fortalecer um pouquinho mais para que se perceba entre um e outro, tá certo? Então esse seria o tom do tom médio, né? O próximo da área escura. E aqui nós temos a sombra mais intensa, a mais escura do objeto. Tudo bem? Então eu estou deixando os objetos bem marcados, certo? Então imagina que isso aqui também seria de um tom cromado. Nós teríamos a área clarinha, nós teríamos a parte do brilho, uma maior área para o tom intermediário e aqui o tom escuro. Desta forma, o tom clarinho, o tom médio, e o tom mais escuro. Está aí. Então a sombra é sombra própria, aquela que está no objeto. Sombra projetada é aquela que faz a própria sombra do objeto, é aquela que se reflete no chão ou em uma outra superfície que não é o próprio objeto. Aqui está.
ele já vai fechando um pouquinho, porque ele é cônico, então vai fechando um pouquinho mais. Tudo bem até aqui? E em objetos como este, que vamos imaginar que é um objeto mais opaco, nós temos aqui uma sombra média em uma das áreas. E aí nós poderemos deixar isto como uma área bem clarinha entre o branco e esse tom bem clarinho. Aí é uma questão de escolha também. Eu vou deixar então neste caso, como vou fazer um objeto sem brilho, então eu vou deixar aqui com o próprio branco, representando a área mais clara, a área mais iluminada. E esta área é a área que não recebe luz direta, então vai ficar escuro. Escuro, aqui está. Ok? Desta área, que é a escura sombra própria, nós temos agora a sombra projetada, que é esta que sai do objeto e vem para o outro suporte, o chão, parede ou qualquer objeto que possa estar fazendo luz, fazendo sombra desse lado, ok? Muito bom. Então aqui nós temos demarcado e com muita clareza o tom escuro, o tom médio, o tom claro e o brilho. Escuro, médio, o claro e o brilho. E aqui nós temos o escuro, um tom médio e um tom que pode ser o brilho ou claro. Agora, no degradê, nós temos também uma outra forma de sombrear, não é? É aquela forma que nós chamamos de degradê. O degradê é aquela técnica que você utiliza, que você faz um sombreamento indo de um escuro para o claro, sem que a gente perceba, como aqui, ó, a passagem do escuro para o claro. Vamos ao exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que essa área é o escuro, então eu faço ele intenso. Quando parar aqui, aí vai ter o tom médio. E depois está entrando no tom clarinho e chega no branco. Sem que se perceba, você vai fazendo, não é? Essa passagem do escuro para o claro. Vamos ver como fica neste objeto que nós estamos desenhando? Vamos lá. Então nós temos aqui o escuro, agora eu vou fundir um no outro. Percebe? Ó? Aqui a gente já não vê muito essa marcação forte. Ó. Ela já começa a desaparecer, certo? E aqui a mesma coisa, a gente pega e podemos trocar para pegar um lápis número 2, ou intermediário. E assim nós vamos construindo de uma outra maneira o degradê. Se o desejo é fazer uma superfície brilhante, uma superfície em que o brilho é importante e ele precisa ser realçado, então nós vamos fazer já. Por quê? Porque os principais instrumentos que nós utilizamos para fazer, aqui podemos até dar uma bem superficial textura aqui, bem superficial e bem clarinha aqui. Então, se eu desejo construir um brilho em alguma área usando grafite, o outro objeto que nós poderemos usar para dar essa ideia de brilho é a borracha. Então, com a borracha, a gente pode chegar aqui, ó, e
desenha o brilho. Podemos desenhar o brilho e sempre limpando o... Ok? Podemos chegar aqui para desenhar a área de brilho. Se o desejo é fazer uma... Eu vou tirar esse pedacinho aqui que nós... E aí é só dar um retoquezinho. Eu vou agora dar um contraste maior entre o objeto e a parte do fundo para que a gente perceba melhor o contraste entre uma coisa e outra. Observem que a partir do momento que eu deixo a ponta do lápis mais projetada, o lápis mais em pé, ele fica mais forte, dá para fazer um pouco mais intenso. E a partir daí, olha, a gente vê com mais clareza essa separação entre a sombra projetada e a sombra própria do objeto. Aqui está os objetos vão ganhando volume com a luz e a sombra. Aí está a ideia de volume, não é? Para luz e sombra. Nós podemos também fazer com que esse objeto venha mais para frente. E uma das técnicas utilizadas é utilizar um fundo que possa contrastar entre a área que é escura com a clara. Então o contraste se dá no momento em que a parte que é mais clara a gente dá uma intensidade maior. Olha só. Então aqui nós vamos marcando bem mais forte o outro lado, principalmente. Intensidade, eu estou fazendo mais intenso aqui para que a gente faça apenas a explicação de uma forma mais rápida. E aí existe uma outra maneira de fazer, de trabalhar esse sombreamento.
que é utilizando um pano macio, um algodão ou até mesmo papel tipo papel higiênico bem macio, para que a gente possa passar por cima desse lápis do grafite e suavizar, se for o desejo de cada um. Vamos ver como é que fica passando um pouquinho para suavizar. Então, com uma papel toalha, né, a gente vai e suaviza. Podemos também utilizar uma folha. Deixa eu pegar uma folha mais limpa. Ó, utilizando uma folha, a gente marca, né? Protege aquela área que não deseja fazer a marcação, e aí é só demarcar o restante. Marcando e aqui a gente marca do outro lado, protege, e assim podemos fazer todo o sombreado. Aqui já podemos marcar aqui uma área. Vou proteger aqui um pouco também. E aqui, como é uma área curva, eu poderia até fazer uma máscara, mas já o importante é entender a explicação básica e aí você pode fazer o restante. Aqui dá para fazer mais uma. E se fôssemos para suavizar mais, eu vou tirar porque aqui está um excesso muito grande, então eu vou aqui, ó, do claro. Prontinho. Quando a gente trabalha desta forma e cobre muita área com o grafite, ele costuma sujar, como dá para ver aqui. E para não sujar o desenho, porque a nossa mão começa a ficar suja, e como sempre é importante, depois que você passa alguma coisa do tipo esfuminho, eu estou improvisando um esfuminho. Lógico que para quem trabalha mais profissionalmente, o ideal é já ter um esfuminho, que o esfuminho tem sua graduação de dureza também para trabalhar em áreas pequenas e grandes com ele. Aqui, como é um exemplo básico, eu estou usando o papel mesmo para improvisar sem ter custos. Mas depois que a gente faz tudo isso, ele perde um pouquinho o contraste. Então é importante voltar e dar aquela acentuada nos principais contrastes, para que o desenho realmente fique do jeito que a gente quer. Então vem uma suavizada básica, não é? Ó. E também principalmente aonde tem áreas mais claras, a gente faz o contraste. Eu estou acentuando um pouco mais.
E aqui também podemos acentuar mais um pouco. Vamos dar uma acelerada para você já poder observar como ele ficaria depois de pronto.